Então, professor, por gentileza. Meia hora, 40 minutos, tudo bem? Eu vou combinar que a gente depois ouça os nossos 3 palestrantes e, ao final, a gente abra a sessão para as questões, tá bom? Professor, eu te aviso um pouquinho antes, então. Tá bom? Está a funcionar? Está. Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Deixem-me dizer, em primeiro lugar, que é um imenso prazer estar aqui com vocês. Queria, obviamente, agradecer ao professor Daniel Mil pelo convite que me fez para estar presente e espero que ele não se venha a arrepender do convite, porque a responsabilidade é imensa e eu normalmente sou bastante disruptivo. Ou seja, as convenções a mim incomodam-me um pouco relativamente àquilo que é, às vezes, o estado da arte, relativamente a alguns contextos. E aquilo que eu vos vou, antes de começar aqui propriamente fazer a apresentação que eu vos trouxe, deixem-me dizer-vos uma coisa em primeiro lugar. Enquanto docentes, sejam ousados, sejam disruptivos, sejam utópicos, procurem de facto a perfeição, e isto parece-me que é extremamente importante. Eu tento todos os dias ser melhor docente e procuro fazer o meu caminho na procura também de responder àquilo que são as necessidades dos meus estudantes, e portanto é para eles que eu muitas vezes estou focado, e é sobretudo na questão da docência que eu me foco. Houve um professor, e eu tive também numa sessão de encerramento há uns meses atrás, um professor espanhol, que me disse que se eu conseguisse alcançar aquilo que estava na apresentação que eu vos vou mostrar, relativamente a um possível modelo pedagógico que eventualmente tem aqui algumas bases, tem alguns princípios fundamentais com os quais eu me rejo, eu conseguiria ganhar um prémio Nobel. E eu fiquei muito contente por ele ter dito aquilo. Foi mais no sentido crítico, eu percebi, porque ele remetia para esta questão da própria utopia. Mas não me incomodou absolutamente nada ele dizer-me que eu, se conseguisse fazer isso, ganharia um prémio Nobel, porque é isto que nós devemos efetivamente procurar. O tal prémio Nobel, nem que seja ele virtual. Não é? Porque já estamos aqui a falar nestas duas dimensões e vocês vão ver qual é a minha perspectiva, de que elas devem dialogar. A questão da oposição não tem qualquer tipo de sentido. Muitas vezes as dificuldades que existem é por esta separação que existe entre aquilo que é a realidade presencial e aquilo que é a realidade virtual. Elas não têm que ser oponentes, elas têm efetivamente que ser complementares, e é neste sentido que eu entendo que deve ser feito o caminho da educação à distância. Porque enquanto a educação à distância, digamos assim, ainda é um menino recém-nascido, a educação presencial, se a podemos chamar assim, tem milénios e, portanto, já tem uma tradição imensa. E essa tradição imensa do presencial deve ser absorvida por nós, porque devemos também partir dessa dimensão presencial para percebermos efetivamente como é que nós conseguimos e como é que nós poderemos conseguir aqui ter uma prática pedagógica que seja a medida, que seja feita à medida de cada um. E, portanto, é nesse sentido também que eu vos venho falar aqui em modelos pedagógicos em educação à distância no contexto das tecnologias digitais. Mas vejam bem, e eu acho que também o título do próprio seminário está muito bem escolhido, porque nós falamos aqui sempre na questão das tecnologias digitais, mas mais importante do que as tecnologias digitais é o nosso papel enquanto docente. Porque nós temos é que nos servir destas tecnologias. Não podemos estar ao serviço das tecnologias, mas elas devem ter um serviço de perceber, efetivamente, como é que podem melhorar as nossas práticas pedagógicas. E isto, para mim, também é algo determinante, percebendo, efetivamente, qual é o posicionamento que nós devemos adotar relativamente a estas questões. Portanto, daí eu dizer, de facto, que tenho uma posição. E isto é uma posição um pouco disruptiva, porque venho-vos falar, sobretudo, da minha visão, e de uma visão que não é uma visão isolada, é uma visão, efetivamente, na minha universidade, existe uma visão onde existe um modelo
que nos norteia toda a nossa ação pedagógica, mas que ao mesmo tempo nos dá alguma flexibilidade e que nos permite criar ambientes personalizados. E, portanto, é nesta personalização da aprendizagem e dos próprios processos pedagógicos que eu assumo que tenho uma visão sobre a educação e sobre aquilo que é a prática pedagógica. E é uma visão muito blended, no sentido da própria combinação naquilo que é a complexidade do próprio termo combinação e não apenas naquilo que é a representação do ensino presencial e do ensino à distância. Isto é uma visão muito redutora e muito limitadora se nós nos remetermos apenas a ver o blended e estas questões que vocês designam muito como um ensino híbrido, da combinação entre o presencial e entre o à distância. Isto não é uma visão blended na sua complexidade. Nós poderemos perfeitamente estar a fazer a educação à distância e estar apenas numa visão blended, porque estou a combinar diferentes modelos pedagógicos, posso estar a combinar diferentes tecnologias, posso estar a utilizar ferramentas da web social, posso estar a utilizar ferramentas fechadas e, portanto, estou aqui a combinar uma série de tecnologias, de modelos, de metodologias, de estratégias de aprendizagem que, combinadas, é que contribuem para aquilo que é o meu objetivo maior, que é, de facto, conseguir ter sucesso educativo ou que os meus estudantes, de facto, sejam cidadãos que naquilo que é a verdadeira amplitude do conceito de cidadania. Esta visão disruptiva assenta sobretudo em algumas questões que eu já fui aqui também enunciando e que passa pela questão, obviamente, da queda dos muros, do paradigma que vocês já ouviram falar da educação aberta. Portanto, aquilo que eu quero com isto dizer é que há aqui uma passagem clara dos espaços físicos e fechados para espaços virtuais abertos. E atenção que nós podemos estar, quando estamos a falar da queda dos muros, claramente também temos que deitar os muros abaixo dos espaços virtuais. Porque aquilo que acontece muitas vezes é que nós estamos em espaços virtuais e que supostamente são abertos e não são abertos porque têm uma password e, portanto, que, digamos assim, têm ali um login e uma password que fecham esses mesmos espaços. Nós não devemos ter aqui uma posição, e este seminário também me parece que é o reflexo disto, e é interessante perceber, efetivamente, no modelo em que o seminário está construído, porque, de certa forma, ele também segue um determinado modelo com o qual eu me identifico, onde há esta combinação e onde os próprios recursos educacionais acabam por se tornar abertos, já que estamos a falar de uma investigação que fica disponível para todos consultarem, assim como estas apresentações que aqui são feitas. Portanto, nesse sentido, parece-me que, efetivamente, também a forma como está definido o próprio seminário me parece muito interessante. Depois aqui a questão da pedagogia em rede na web social, incompatível claramente com aquela estrutura hierárquica e organizada dos feltros de conhecimento. E, portanto, isto aqui também nos remete para aquela questão de uma pedagogia muito centrada no professor, ligada a um ensino muito magistral e que claramente com esta pedagogia em rede na web social não faz qualquer tipo de sentido, não é? Portanto, nós temos aqui claramente perceber que estamos numa mudança muito grande. Estamos a falar de uma mudança que não acontece apenas na escola, pelo contrário, isto é uma mudança do ponto de vista social e, portanto, se estamos numa sociedade com contornos completamente diferentes, uma sociedade em rede, estamos numa sociedade cada vez mais digital, onde os cenários digitais cada vez se assumem como mais importantes, não teria sentido nenhum nós termos receio e termos medo, digamos assim, desta abertura na web social e não nos permitirem, digamos assim, entrar nas redes sociais, apropriar-nos do poder educativo que podem ter algumas dessas redes sociais e não percebermos efetivamente qual é o seu potencial enquanto ambiente educativo, enquanto cenário de aprendizagem. Porque claramente aqui também nós temos que distinguir que, de facto, há ambientes que têm e que são criados claramente para serem ambientes educativos, há outros que não são, mas que têm um potencial enorme para o que nós podemos perfeitamente apropriar-nos deste potencial.
Depois, a questão aqui da pedagogia 2.0, que obviamente nos remete aqui também para a web 2.0, que assenta nestes 3 P's com os quais eu também me identifico bastante, da questão da participação nas redes, que me parece ser extremamente importante para navegar de um ambiente para o outro e não nos limitarmos apenas a ter um ambiente, a personalização da própria experiência educacional. E, portanto, isto aqui remete-nos para a questão de nós conseguirmos definir ambientes personalizados de aprendizagem em função daquilo que é a nossa realidade educativa e daquilo que é a nossa turma, seja ela presencial ou virtual, porque claramente, e como em Portugal, o Brasil não é, digamos assim, um espaço uniforme e, portanto, os estudantes de uma determinada região não são idênticos a outros e, portanto, nós temos aqui a necessidade clara de criar ambientes personalizados e não criar ambientes em pacote, onde se define uma matriz e, portanto, que essa matriz se deve aplicar como uma receita universal a todos os nossos estudantes. Obviamente que vocês vão me dizer, mas isso dá imenso trabalho. Pois com certeza que dá, mas claramente nós temos que perceber que temos, digamos assim, indivíduos diferentes e que têm necessidades diferentes e não me chateia absolutamente nada navegar, por exemplo, em gerações de ensino a distância diferentes, se os meus estudantes tiverem aquelas competências ainda por adquirir. E, portanto, claramente, não há problema, eu não vejo problema nenhum em, digamos assim, combinar aquilo e a adaptação que é necessária fazer a determinados ambientes. Eu vinha a falar até pelo caminho que, neste momento, estou envolvido num projeto de educação à distância em ambientes prisionais. E como vocês devem imaginar, ambientes prisionais, o digital e aquilo que é a comunicação em rede e na web social não existe por questões de segurança, não é? E que todos nós percebemos que têm todas as razões válidas de ser. E isto, obviamente, a mim remeteu-me para um problema que tinha a ver o que é que eu vou fazer agora. Não é? E, portanto, se existem estas determinadas condições, o que é que eu faço? Não recuo em gerações à distância, não vou àquilo que é as primeiras gerações de ensino à distância e não lhes dou absolutamente nada, ou eventualmente opto por essa solução, já que a educação é um direito universal e se há algo que efetivamente a educação à distância tem como mais-valia, é o facto de conseguir adaptar-se a situações muito diferentes e de facto ter aqui uma dimensão inclusiva muito forte e dar respostas diferenciadas e, portanto, claramente a minha resposta foi: vamos aceitar o desafio, se tivermos que dar um passo atrás, com certeza que o vamos dar, mas vamos com certeza também dar 2 em frente se conseguirmos depois desenvolver infraestruturas tecnológicas, fazendo perceber que vale a pena apostar na educação em ambientes prisionais. E a partir do momento em que essas fronteiras muitas vezes acabam por ser ultrapassadas, mais fácil depois se torna nós conseguirmos os objetivos e conseguir intranets e conseguir depois, digamos assim, navegações seguras que nos permitam ir para dar um passo mais além para que as desconfianças não sejam efetivamente grandes. Depois a questão da produtividade, e isto é que é fantástico e eu acho que é um dos P's fundamentais que tem a ver com a produção do próprio conhecimento. E uma produção do próprio conhecimento que é distribuído pela própria comunidade, por todos aqueles que são os agentes humanos e pelos intervenientes educativos. Portanto, aqui não estamos a falar apenas de alguém que é o tentor de saber e que traz todo o conhecimento para uma destas salas de aula virtuais em ambientes informais ou formais ou não formais de aprendizagem, mas alguém que vai, com certeza, partilhar o seu conhecimento em comunidades que estão ali com as mesmas finalidades, que têm os mesmos objetivos e, portanto, que concorrem para aquilo que é o sucesso educativo e, portanto, numa lógica de cada vez mais adquirir informação para a transformar posteriormente depois em conhecimento. Portanto, tudo isto para vos dizer que, e eu também me identifico muito com esta personagem que vocês estão a ver aqui, que é o Inspector Gadget, que é uma pessoa que de facto nos diz claramente que nós para cada situação nós temos que ter uma resposta diferenciada. Portanto, cada vez mais nós temos que nos assumir como professores ecléticos e como professores com diversas ferramentas para resolver determinadas situações. E, portanto, isto também não sou eu apenas que digo, portanto eu aqui afirmo, como este senhor Inspector Gadget diz, que é necessário combinar o blending
blending precisa-se, mas naquela lógica que eu vos estava a dizer, não apenas num diálogo entre o presencial e o virtual, mas numa lógica de conseguir integrar todos os elementos da ação educativa, sejam elas estratégias, metodologias, tecnologias e por aí adiante. E depois a questão, que até o Marco Rosenberg já diz há alguns anos, a questão não é se devemos combinar. Para isso é um princípio não muito questionável. A questão é saber exatamente que ingredientes devemos combinar para responder a determinadas situações. E este é que é um dos grandes desafios, que é nós percebermos efetivamente se temos ferramentas para conseguirmos depois saber como combinar estes ingredientes. E isto leva-nos à questão da própria formação que nós devemos ir fazendo. E uma formação que deve ser constante, que dá imenso trabalho, efetivamente dá, porque eu também estou sempre sujeito a esta autoformação, seja ela mais formal ou informal, mas claramente, quanto mais formação eu faço também, tenho noção que mais ferramentas tenho para conseguir utilizar mais ingredientes para dar respostas diferenciadas em determinadas situações. E tal como Jay Cross como afirmava também, eu já não me consigo imaginar sem combinar. É que depois de combinar e ter, digamos assim, alguns produtos eficazes, não tem sentido depois regressar a um modelo que não combine e que não utilize aquilo que o melhor tem de todos estes mundos que nós utilizamos. E isso é que é algo de extraordinário, que é a nossa postura perante estas próprias mudanças. Porque a questão, muitas vezes, que me parece mais difícil de ultrapassar é a mudança de mentalidades, que nos remete depois para a questão do eu conhecer. Eu não tenho que dominar todas as ferramentas. Nem eu quero dominar todas as ferramentas, nem vocês vão dominar todas as ferramentas. E nós não temos que ter receio dos nossos estudantes até saberem mais de tecnologias do que nós, porque efetivamente eles têm, se calhar, mais anos de tecnologias, e aqui, quando estamos a falar, já é tão difícil falar de gerações, porque todas as gerações, quase 2 em 2 anos, já vêm com skills diferentes e, se calhar, ainda mais aptas para estas tecnologias. Agora, há uma coisa que claramente eles não devem conseguir fazer melhor do que nós, que é a questão da própria pedagogia. E daí a tónica que, claramente, nós devemos continuar a pôr na pedagogia, na questão da educação à distância, e daí o facto da felicidade do próprio título do seminário, que utiliza a pedagogia e, obviamente, a tecnologia como um elemento auxiliar naquilo que são os processos pedagógicos que nós, enquanto docentes, devemos sim aí dominar. E esta sim tem que ser uma das nossas preocupações, de facto, termos uma série de respostas pedagógicas para conseguirmos adaptar a diferentes ambientes. Agora, isto é assustador, não é? Isto é assustador e esta sou eu, pelo menos não sei se alguém mais disse isto, mas de facto isto é o que às vezes me apetece dizer, que é uma tarefa de facto assustadora e gigantesca devido a tanto ambiente, tanta tecnologia. É que isto dá um trabalho de facto extraordinário. É muito mais cómodo nós entrarmos num processo de replicação constante e não inovar e não conseguir sempre encontrar, digamos assim, aquilo que é a novidade. E a novidade muitas vezes não está no elemento em si, mas nesta combinação que eu estou a falar. Porque vocês sabem que se misturarem depois uma série de ingredientes com outros ingredientes, às vezes os resultados e os sabores são diferentes. Aqui é exatamente a mesma coisa. Eu de inovador posso não ter nada, mas a forma como eu os combino é que pode ser completamente inovadora. E vos garanto que nesse sentido eu faço coisas inovadoras. Porque combino-as, vocês não vão conseguir ter as minhas turmas, porque são as minhas turmas em Portugal, são aqueles estudantes, com aqueles elementos, e sou eu que tenho uma ação concreta sobre aqueles estudantes. E não posso utilizar, nem posso replicar aquela experiência concreta depois com a outra turma, porque ela já tem elementos diferentes que vão dar respostas completamente distintas. E isto é uma tarefa assustadora, de facto, porque nós estamos sempre a ter um trabalho extraordinário, mas ao mesmo tempo, também, como vocês devem imaginar, isto é desafiante, não é? Porque também não nos traz aquilo que é a rotina. E a motivação tem que ser uma coisa constante, e o entusiasmo também. E se eu há bocado falava aqui em pedagogia, se há coisa também que é fundamental nesta profissão, como vocês devem imaginar, é a paixão.
e é a paixão por aquilo que nós fazemos. E, portanto, aqui é muito mais fácil se nós, de facto, estamos altamente motivados e se encontramos uma motivação intrínseca e se não estamos preocupados se o governo anterior em Portugal, por exemplo, me tirou 10% do ordenado ou 15%, porque eu, naturalmente, teria que tirar 15% ao meu trabalho e quem seria prejudicado com isso seriam também os meus alunos. E isso eu não o faço, não é? Porque tenho aqui uma responsabilidade social e educativa que não menosprezo. Portanto, aquilo que eu vos venho aqui apresentar e rapidamente também, só para vocês terem noção daquilo que é um modelo pedagógico reflexo desta tal visão blended, é um modelo pedagógico que eu apelidei de desenho, o modelo pedagógico virtual para o desenho de atividades, portanto, electronic activities, orientadas, portanto, isto também já não é grande novidade, portanto, aqui mais uma vez volto a sublinhar que a novidade está eventualmente na combinação, vocês vão dizer, mas ele não traz aqui novidade nenhuma, as atividades já a Salmon já se escreveu há muito tempo, a desconstrução de imagens e movimentos, se calhar já há muitos autores que trabalham sobre aquilo como desconstruir pedagogicamente imagens e movimento, ou recursos audiovisuais, ou o cinema, ou como vocês quiserem entender, mas a forma depois, os princípios que eu utilizo e as estratégias e as ferramentas que eu posso utilizar, sejam elas da Web 2.0, da Web Semântica, de ambientes tridimensionais, essa combinação é que pode dar aqui resultados muito interessantes, sabendo e partindo do princípio que o modelo representa uma visão de aprendizagem. Portanto, não sou eu que digo isto e, portanto, de certa forma, esta visão de aprendizagem que possui, obviamente, uma arquitetura pedagógica, linhas de força e princípios teóricos em consonância com uma ou mais teorias educativas. E, portanto, vejam bem que, independentemente da tecnologia que eu vou utilizar e das ferramentas que eu posso utilizar e dos aplicativos e dos softwares, o que para mim é mais importante é saber exatamente que linhas de força eu defino para um modelo, que princípios teóricos eu defino para esse mesmo modelo. Deixem-me dizer-vos também que o anterior governo, o governo PS antes deste em Portugal, desenvolveu uma coisa que era o Plano Tecnológico de Educação e deu um implemento imenso, não foi à educação à distância, mas àquilo que eram os ambientes virtuais de aprendizagem, onde colocou a Moodle em todas as escolas do ensino médio. E aquilo que aconteceu é que aquilo foi um fracasso absoluto. E a tecnologia estava lá, meteram quadros interativos, meteram os Magalhães, que eram portáteis, que foram distribuídos pelas crianças que entraram na escola e, digamos assim, aquilo não funcionou. E agora o que nós vemos é que continuam as tecnologias nas escolas e não são utilizadas. E deixem-me dizer que para mim a explicação é muito simples, porque não existiram modelos pedagógicos, nem uma estratégia pedagógica para saber utilizar uma determinada ferramenta. Saber submeter um trabalho ou colocar um PDF numa plataforma. É claramente preciso ter aqui uma arquitetura pedagógica, linhas de força e princípios pedagógicos. E claramente tem que haver teorias educativas por trás. E essa apropriação dessas teorias é que nos vai definir a nossa ação utilizando as tecnologias. E, portanto, eu não sou aqui nenhum fundamentalista das tecnologias, faço muita formação em tecnologias, mas era aquilo que eu estou a dizer. Sei claramente qual é a posição que as tecnologias devem ocupar. E se há uma coisa que para mim também é clara, os bons professores são bons professores também sem usar tecnologias. E um professor tem que saber ser professor sem tecnologia. Eu tenho que saber o que é que estou aqui a dizer, mesmo que este Prezi e este computador me falhasse hoje. Eu tenho que saber comunicar com as pessoas que estão aqui. Se calhar estou a falar muito depressa, eu sei que estou a falar muito depressa, mas eu tento, de certa forma, tentar passar a minha mensagem, porque independentemente daquilo que pode representar a informação que aqui está, é mais importante aquilo que eu estou a dizer do que eventualmente aquilo que aqui possa estar. E é isto que nós claramente temos que nos saber onde é que o professor se posiciona na sala, onde é que o elemento humano se posiciona na sala. Porque, por exemplo, eu trouxe-vos só aqui e o Daniel pediu-me isto, por isso é que eu lhe disse que ia se arrepender. Ele disse, se quiseres falar um bocadinho do modelo pedagógico, mas eu não vou falar do modelo pedagógico da Universidade Aberta, só tenho aqui, e é um modelo premiado na Europa, portanto, valha-nos isso, tenho aqui 4 princípios que são fundamentais, e aquilo que eu fiz, tendo em conta este terceiro princípio da flexibilidade,
E este princípio da interação, apropriei-me destes princípios com os quais me identifico e faço adaptações e ajustamentos para não contrariar também aquilo que são os poderes institucionais, não é? Que nós sabemos que muitas vezes temos que seguir, digamos assim, uma linha mais ou menos linear para não cairmos em desgraça, não é? Portanto, mais vale às vezes disfarçar um pouco e por isso é que eu vos disse também no início, sejam ousados e disruptivos. Eu não me limito, isto é aquilo que eu vos digo, não me limito a seguir estes 4 princípios que aqui estão. Estes são os meus princípios. E começo logo por este, não é por acaso. Este, para mim, é, de facto, um dos mais relevantes, que é o princípio que nos remete para a existência de uma experiência educacional de cariz humanista. E aqui, se por um lado o estudante, enquanto indivíduo ativo construtor do seu conhecimento, empenhando-se e comprometendo-se com o seu processo de aprendizagem e integrado numa comunidade, assume o papel de elemento central da experiência nuclear, e vejam bem que no princípio da Universidade Aberta diz que o ensino é centrado no estudante, e eu não concordo, claramente, não concordo muito com isto, porque eu acho que tem que ser mais no fator humano. Se não parece que o professor passa a ter um papel perfeitamente periférico, e não, a responsabilidade do professor nestes ambientes é muito maior. Não quer dizer que o estudante não seja mais ativo, ele também é mais ativo, e por isso, claramente, para mim, tem que ser a dinâmica criada entre o fator humano, esta experiência humanista, é que vai dar depois origem a uma experiência de aprendizagem relevante. E aqui, claramente, temos que ir para aquilo que é o processo no caminho da eutagogia, onde, de facto, não existe aqui um centralismo naquilo que é a andragogia ou na pedagogia, mas na eutagogia que é, digamos assim, o diálogo que se estabelece entre estes fatores humanos. E, portanto, isso parece-me, de facto, muito mais relevante. E, portanto, os papéis têm que ser definidos, têm que ser redefinidos. Eu sei, nós sabemos onde é que nos temos que posicionar e temos que ajudar o estudante a posicionar-se nesse circuito que nós orientamos. E aí sim, eu não sei se o quiserem meter no centro, coloquem, mas somos nós que definimos a tal arquitetura pedagógica. Porque supostamente somos nós que temos também já alguma experiência que nos permite fazer isso. Não os podemos deixar cair na completa autonomia, porque senão vamos nos acusar na educação à distância de deixarmos trabalhar os estudantes de forma isolada, abandonada, e, portanto, que muitas destas más práticas depois confundem-se entre aquilo que é a autonomia e entre isto que é a solidão de um processo depois que se quer relevante para a aprendizagem. E eu, tenho algumas dúvidas relativamente àquilo que são os ensinos massificados online. E isso é a minha também, eu acredito muito na relação humana, seja ela presencial ou seja ela virtual, mas acredito na interação e na comunicação entre os agentes humanos. E quando isso entra em falência, porque existem outros modelos que colocam eventualmente a tónica nos conteúdos ou na própria tecnologia, eu tenho algumas reservas. Mas não se esqueçam também do que eu disse. Isto é a minha visão. Eu depois, obviamente, estou aberto para discutir com vocês a minha visão. Com certeza que vocês têm outras visões e esse diálogo é que depois é interessante. O segundo princípio é o princípio que nos remete para isto que eu venho dizendo, a questão da aprendizagem construtivista, colaborativa e alicerçada em comunidades de investigação. E, portanto, aquilo que eu aqui afirmo também não traz nada de novidade, porque basta também estar atento a alguns daqueles modelos que existem, e o modelo de comunidades de inquirição do Garrison, do Anderson e do Archer dizem-nos claramente que sem a presença cognitiva, ou seja, sem aqui a construção do conhecimento, sem a presença social, sem a interação dos elementos humanos e sem a presença docente, sem a presença do próprio professor ou daqui da estratégia de ensino, não existe uma experiência educacional relevante. E, portanto, isto claramente remete-nos para este contexto eutagónico. O que é que eu também considero é que, para além de nós sermos os tais professores, há uma coisa que para mim é extremamente importante, é que nós temos a responsabilidade também de fazer investigação sobre a nossa própria docência.
para além daquilo que são as nossas áreas disciplinares, eu acho que nós devemos, naquele processo de aperfeiçoamento contínuo, no processo de formação contínua, fazermos nós também, sermos nós investigadores nas nossas práticas, para percebermos muitas vezes o que é que errou. Não basta recorrermos às vezes aos colegas para fazerem estudos, em estudos de casos, porque muitas vezes, e falo do caso, por exemplo, em Portugal, o que eu vejo muitas vezes nestas situações são estudos de caso isolados e que representam apenas uma realidade. E aqui, pelo que eu tive em conversa até com a colega, com a Vani, mostra-nos aqui que há uma cultura até diferente dos próprios grupos de investigação. E esta ligação até entre docentes dos próprios grupos disciplinares e a interdisciplinaridade pode ser fundamental, de facto, para conseguir resultados mais eficazes no contexto educativo. Eu sei que se calhar vá-me controlando, porque se calhar entusiasmo e depois não consigo acabar e o Daniel vai se arrepender, como eu lhe disse. Depois este princípio, portanto, eu vou também, se calhar, avançar um bocadinho, que já fui falando nele, a aprendizagem baseada na interação. Portanto, aqui eu recorro à Universidade Aberta, de facto identifico muito com esta questão da interação como um princípio subjacente ao processo pedagógico no contexto do modelo entre estudante-professor, quer entre estudante-estudante, quer ainda entre os estudantes, os conteúdos e as ferramentas digitais da web social. Portanto, eu não menosprezo, que não fiquem também com essa ideia de que menosprezo aquilo depois que é a interação com os próprios conteúdos e as próprias ferramentas digitais da web social. Volto-vos a dar aqui só o exemplo muito rápido dos estabelecimentos prisionais, que no início era um manual que eles estudavam e faziam os exames. O que não podendo ter interação entre estudantes do interior e do exterior, nem com os professores, o que é que nós inventámos? Uma plataforma offline que permite ter interação com os conteúdos e com a própria tecnologia. Porque depois tem lá vídeos offline e vocês vão dizer, mas isso é uma treta, porque é muito limitada, porque eles não podem interagir com os colegas. Pois não, mas é mais um passo daqueles passos que são necessários para conseguirmos chegar ao objetivo. Se essa plataforma offline, que era depois atualizada de 15 em 15 dias ou de 30 em 30 dias, sempre numa PEN, como vocês têm aqui, que entrava no estabelecimento prisional com as unidades curriculares, já se consegue não ter aqui uma aprendizagem, como eu acho ideal do ponto de vista da interação humana, mas pelo menos há um avanço para a interação com os conteúdos e com estas ferramentas digitais, não da web social, mas ferramentas. Estão a ver? Portanto, aqui a tal procura incessante baseada nos princípios, acho que é fundamental sempre para nós procurarmos ser os tais professores perfeitos. Sabendo que nunca vamos ser, não é? Eu tenho a consciência, mas também ninguém me vai impedir de todos os dias ser um bocadinho melhor. E se eu morrer com 102 anos... 102 anos não lhe diz nada? Com 102 anos, com certeza que sou muito melhor professor do que um professor que sou atualmente. E, portanto, também vos digo uma coisa, que se há coisa que não me assusta é a reforma. E, portanto, vou continuar a ser chato e vou estar a chatear lá o Ministério da Educação depois da minha idade, porque tenho aqui muito caminho a percorrer, estou cada vez mais entusiasmado com isto. E, a partir do momento em que nós percebemos que podemos fazer coisas, e podemos ser disruptivos e podemos criar nós as nossas próprias práticas de aprendizagem, vocês vão ver que estamos sempre entusiasmados na procura do melhor, porque isto para mim depois já não me satisfaz. Agora venho aqui partilhar com vocês, mas se me convidarem outra vez para cá vir, já vos vou trazer aqui mais uma coisa que parece que a Eureka descobri, foi um milagre, porque eventualmente consegui ter mais turmas diferentes que me deram respostas diferentes e que me trouxeram ferramentas diferentes. Depois, um outro conceito muito interessante, muito obrigado, um outro conceito muito interessante, a aprendizagem baseada na flexibilidade. Mais uma vez lá vou eu inspirar-me no modelo da Universidade Aberta e na teoria da flexibilidade cognitiva. Esta aqui a Universidade não me diria para o fazer, mas acabei por o introduzir, porque esta teoria é muito interessante, penso eu. Porque centra-se em casos que são analisados ou desconstruídos segundo múltiplas perspectivas ou temas e considera dois processos de aprendizagem, o processo de desconstrução e o processo de travessias temáticas. O que é isto? É nós termos um determinado conteúdo ou um determinado... Por exemplo, imaginem um filme, que também estava a comentar a Vânia, agora vai-me servir sempre como exemplo. Eu agora deu-me para tirar um curso de cinemologia, portanto, para além de professor, vou ter a aspiração a ser realizador de cinema. Isto porquê? Porque comecei a utilizar muitos filmes, há uns anos atrás, nas minhas aulas e cada vez senti mais necessidade de saber como é que eu vou desconstruir, como é que eu vou descodificar aquela informação que está ali para os especialistas que dominam aquela informação. Porque há uma coisa que nós sabemos, é que toda a gente sabe ver filmes.
Agora, analisar filmes e fazer leituras das imagens é uma coisa muito mais complicada. Leituras das imagens em movimento e da informação que está lá codificada é muito complicado. Isto como nas imagens fixas, não é? Nós sabemos perfeitamente, quer dizer, penso eu, que sabemos todos que Jesus Cristo não tinha aquele cabelo palmo-olivo ou pantene todo muito bem penteado e aquela tez, aquela cor de pele. Mas aquilo passa. E, portanto, é aquilo que nos vendem. Portanto, nós temos que saber também conseguir descodificar toda essa informação dos nossos estudantes e depois, conduzindo este processo em salas de aula virtuais, isto é que é interessante, é vendo o filme, depois indo para salas de aula virtuais, desconstruir a informação, fazendo visualizações através de sequenciais e depois passando outra vez por uma reformulação daquilo que eram as estruturas mentais que eles tinham acerca do filme, para entrar num processo de travessias temáticas em que ele começa a ficar baralhado e entramos naquele processo piagetiano, não é? Do equilíbrio, do desequilíbrio e, portanto, que nos faz aqui entrar em conflitos cognitivos permanentes porque nunca tinha a noção que naquele filme poderia haver tanta informação. Portanto, é neste sentido que eu aplico aqui a aprendizagem e a teoria da flexibilidade cognitiva, portanto, aproprio-me dela para conseguir fazer isso. Depois, uma aprendizagem promotora de multiliteracias. Isto parece-me aqui extremamente importante quando nós estamos a falar numa sociedade cada vez mais digital, como eu vos disse há pouco. E multiliteracia aqui entendida como a necessidade de desenvolver nos estudantes novas competências de análise discursiva, a ponto de os capacitar a transmitirem e representarem o seu mundo através de modelos ou novos formatos multimodais. O que é que eu quero dizer com isto? Exatamente esta questão das imagens. Se há uma coisa que em Portugal, e volto outra vez a sublinhar, é uma iliteracia muito grande para a leitura das imagens. E os meninos não são responsáveis. Claramente somos nós, professores, e eu nunca colocar, e tem sempre essa, pelo menos é uma coisa muito tradicional em Portugal, de que as pessoas do ensino superior são muito importantes e à medida que vamos descendo do nível de ensino já não são tão importantes. Eu tenho uma visão perfeitamente horizontal disto e se calhar até inversa, porque claramente aqui se não se sabe ler imagens, e se eventualmente me chegam até estudantes ao ensino superior com dificuldades do ponto de vista da leitura e da escrita, é porque não houve aqui uma preocupação com a literacia do ponto de vista da própria leitura da imagem. E isto claramente tem que ser alterado, sabendo que os nossos jovens, estudantes ou não, são constantemente bombardeados por imagens, imagens, imagens. E, portanto, eles têm que saber ler imagens, não basta, e atenção, não quero colocar aqui a escrita em lugar secundário. Estamos a tentar combinar uma coisa com a outra. E, portanto, 2 minutos, maravilha. Portanto, vocês vão ver o que é entrar agora um Ferrari, ainda vou falar mais depressa, se for possível. Todos estes princípios, e não dormi, imaginem se dormisse. Todos estes princípios contrariam claramente os sistemas de educação convencionais que se baseiam fundamentalmente na transmissão de conhecimentos. Ao colocarmos o estudante perante esta realidade, estamos a apostar na ativação das suas capacidades e isto passa necessariamente por uma forte identificação com o objeto cognitivo ou o seu mediador. Portanto, estes princípios, pois, e este tipo de posição que nós temos, claramente depois vai fazer com que estabeleçam rupturas. E mais uma vez, Vani, ajuda-me, parece que daqui a 5 anos vamos ter um mundo completamente diferente. Vamos ter um ensino completamente diferente. Preparem-se. Isto é mentira. É verdade para quem não se preparou. Agora, para quem está a fazer este processo gradual de crescimento e que vai tendo noção de todos estes princípios, vai havendo sempre transições e nós vamos colocando peças novas no Lego e vamos completando os quadros e vamos pintando o quadro com novos princípios. Agora, quem de repente estacionou e de repente vê um mundo virtual, tridimensional e com realidades aumentadas, começa a ficar preocupado que isto não era como eu tinha e porque eu nunca quis ver o que era sequer a plataforma Moodle. Portanto, para estes vai haver uma ruptura e um choque tremendo. Para nós, para aqueles que de facto temos uma posição proativa e uma posição que está aberta a este diálogo entre aquilo que é a educação à distância e o ensino presencial, e neste embate que muitas vezes há, não vamos ter qualquer problema relativamente a essa transição. Vai ser uma transição pacífica que vai sempre dar trabalho, claro que vai. Não é? Mais uma vez vamos ter que nos adaptar a mais ambientes que vão surgir, ambientes que eventualmente têm as teclas no outro lado e que os fazem perder algum tempo, mas volto outra vez a pedir, quando vocês estiverem desanimados, pensem, entusiasmo, paixão, eu adoro isto, portanto não vou desistir à primeira dificuldade porque sei quem tenho à minha frente e sei que sou eu que vou educar as futuras gerações.
não é? Portanto, é isto que eu foco sempre e que tenho uma responsabilidade educativa e social. E mesmo que aqueles que eu dizia à Vânia, mesmo os homicidas condenados, todos têm direito a segundas oportunidades e a educação, de facto, é um direito universal e, portanto, temos que partir não apenas das bases, mas perceber que ainda podemos reabilitar e reinserir aqueles que têm dificuldades. E que estamos sempre todos a tempo de nos reconvertermos até do ponto de vista profissional e se de facto em determinada altura temos uma postura, dizer claramente eu não posso continuar assim, senão fico completamente excluído desta sociedade que está a avançar a uma velocidade vertiginosa. E nós aqui sim temos que ter uma posição perfeitamente otimista de que de facto estamos num admirável mundo novo e somos uns felizardos por estarmos em 2 séculos, em 2 milénios e estarmos a assistir a transformações que nunca ninguém assistiu na humanidade de uma forma tão acelerada. Ou podemos ficar claramente assustados e meter a cabeça como as avestruzes, obrigado, esqueci-me, só se tinha aqui o termo brasileiro, avestruz, ou eventualmente faço-me de peito, abro o peito e digo vamos lá ao combate, porque nós somos, e isso também é uma coisa para mim é clara, nós somos tropa de elite, claramente. Nós somos as tropas de vanguarda e que temos um papel decisivo na mudança até, e estas transformações claramente somos nós que as fazemos, não podemos depois dizer isto está mal e isto aconteceu, porquê? Porque nós não fizemos nada para fazer, somos nós que educamos estas gerações, somos nós que as transformamos conjuntamente, obviamente, com os pais e com os outros elementos educativos, mas aqui o nosso papel é determinante. Portanto, aí, sempre de forma muito ativa, acho que devemos ter consciência deste nosso papel. Finalmente, para acabar, não é uma utopia, volto outra vez a esta questão da utopia do Thomas More, que eu gosto tanto, a considerar as tecnologias como uma oportunidade de inovação, de integração e inclusão, flexibilização, abertura, personalização de percursos de aprendizagem, mas esta realidade exige uma mudança de paradigma para instituições digitalmente inovadoras em rede. E isto, claramente, nós temos que ter presente. Atualmente é muito difícil, pelo menos isto é o que eu penso, é muito difícil imaginar uma educação unblended, pois a questão não é o combinar, mas sim como combinar, que naturalmente exige uma mudança dos processos de aprendizagem e culturais nas instituições e nos atores. Esta é a minha visão, uma visão blended, disruptiva, que projeta a realidade de um caminho nem sempre fácil de percorrer. E assim me calo. Muito obrigado pela vossa atenção. Sim, sim, sim. Eu queria agradecer ao professor José Antônio, me desculpar pela tarefa inglória de pedir para ele agilizar a fala, né, mas a gente tem alguns probleminhas temporais e aí por isso a gente precisa ser um pouco rigoroso nesse momento. Então, agora eu vou passar a palavra ao professor Gabriel Arcanjo Santos de Albuquerque. O professor é graduado em Letras pela Federal do Amazonas, mestrado em Literatura Brasileira pela USP e doutorado também em Letras também pela USP. Foi bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, onde desenvolveu o projeto de elaboração de indicadores e processos de avaliação e acompanhamento para monitoramento dos programas de bolsa da FAPEA. É professor associado da Universidade Federal do Amazonas, no Departamento de Língua e Literatura Portuguesa. Tem experiência na área de letras, com ênfase em estudos de poesia brasileira contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas: poesia brasileira, metodologia da leitura, a Amazônia e a cultura brasileira. É atualmente coordenador da Universidade Aberta do Brasil e diretor executivo do Centro de Educação à Distância da Universidade Federal do Amazonas. Vem desenvolvendo trabalhos voltados para as relações entre literatura e suportes digitais, como também sobre a produção literária em condição insular. Muito obrigado. Eu fiquei cansado só de ouvir esse negócio, porque... É sua vida. Não é? Acho que, em primeiro lugar, tenho certeza, agradecer a Daniel Mil e aos demais organizadores do evento,
a linda universidade que é a Federal de São Carlos, pelo convite a mim feito. Assim como o professor José Antônio, também eu tenho os meus receios, não os dele, mas os meus, porque a primeira questão que se põe é o que um homem vindo da área das letras, que dedicou pelo menos 23 anos da sua vida à formação de professores de língua portuguesa e a leitura literária, tem a dizer sobre metodologias, cenários e legislação sobre AD. Eu espero que a minha fala, modesta, na verdade, possa convencê-los de que eu tenho um lugar que é digno entre vós outros. Eu fico feliz de ver aqui alguns rostos que me são queridos. A Wilza está ali. Me ajuda qualquer coisa, você acena dizendo que está legal ou que não está, tá bom? Bom, vamos lá. A minha fala se divide em 3 eixos. O primeiro deles é um cenário que já foi mais ou menos comentado pela mesa que nos antecedeu e aparece pontuado em algumas falas do meu antecessor, o professor José Antônio, de um outro modo, naturalmente, que não meu. E um segundo momento seria esse primeiro bloco, diz respeito à legislação brasileira para a EAD e como ela veio se constituindo e como ela chega às universidades, aos institutos federais e às demais instituições que trabalham com EAD, notadamente para o ensino de graduação. Um segundo momento, eu tento entender como é que o ensino de graduação se efetiva dentro de um cenário que é o cenário da minha universidade, um cenário ao norte do Brasil, e, posteriormente, aquilo que eu chamei de os desafios, não é? Que não são nada, creio eu, muito próximos daquilo que um público afeito a falar de maneira tão técnica, de maneira tão ponderada e de maneira tão voltada para a pureza da educação à distância, se é que ela pode se chamar assim, ser entendida na sua forma mais pura, né, na sua manifestação mais pura, esperam de mim. Uma das minhas preocupações ao longo do tempo foi entender, não é, do lugar de fala, que é o meu, um professor de língua portuguesa e estudos literários, como é que a educação à distância no Brasil vai se constituindo legislativamente. Quando a gente pensa nesses termos, um primeiro posicionamento estatal é do governo Fernando Henrique Cardoso. Esse quadro não foi elaborado por mim, esse quadro foi elaborado por uma jovem doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu devo a ela a informação, a Daniela da Costa Brito Pereira Lima, que escreveu uma lindíssima tese chamada Políticas Públicas de EAD no Ensino Superior, uma análise a partir das capacidades do Estado, e esta defesa foi feita em 2013. A tese, então, pega um arco de tempo que começa no governo Fernando Henrique Cardoso e se estende à metade do primeiro governo Dilma Rousseff. O desenho estabelecido por ela, por Daniela, é um desenho muito curioso, e essas tabelinhas que ela fez falam por si só. Eu não comentarei tudo, porque senão acabaria o meu tempo de fala, mas eu pontuei algumas questões que mexem com todos nós que trabalhamos com aquilo que se convencionou chamar, e para mim ainda não está definitivamente dada e nem compreendida, nem discutida, que é a gestão de EAD. Vejam lá, o primeiro momento é aquele em que se publica, em 1996, não é, o decreto 1917, que cria a Secretaria de Educação à Distância do MEC, SEED. Como todos sabem, mais adiante a SEED seria extinta. E a SEED dá, então, início à regulação daquilo que nós entendemos como educação à distância no Brasil. Posteriormente, e esse é um dos primeiros trabalhos da SEED, nós temos um programa chamado Proformação, porque em 1996, neste país, os professores que atuavam em grande parte do norte do Brasil, do Nordeste e até em determinados pontos do Sudeste, do Centro-Oeste brasileiro, não tinham formação superior, eles tinham nível médio incompleto. O primeiro momento, então, era de uma formação de nível médio. Entra, então, o Proformação, com a participação da Universidade do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
Esse projeto se expande para vários estados, entre eles o estado do Amazonas, e destaco também a Lei 10.172 de 2001, o PNE 2001-2010, que traça metas e diretrizes para a EAD. A gente tem aí um primeiro desenho. Quando chegamos em 2004, já havia terminado, então, os dois governos FHC, uma série de iniciativas já estavam estabelecidas, entre elas os consórcios. Não sei quantos de vocês aqui trabalharam nos vários consórcios que graçavam pelas universidades brasileiras. Eram formas de cooperação estabelecidas entre as universidades, e essas parcerias eram fomentadas financeiramente pelo Estado brasileiro. A CED auxiliou alguns desses consórcios, entre os quais está o consórcio setentrional. E o consórcio setentrional formava turmas de professores de educação física que já estavam em serviço, não é? Mas não tinham a formação própria, e biologia. A Universidade Federal do Amazonas participou do consórcio setentrional, capitaneado pela UNB. E aí vem uma crise das várias, e era uma crise de credibilidade. O consórcio faz água. E a responsabilidade pela formação, no caso do estado do Amazonas, de 1.350 professores de educação física e de biologia, fica a cargo da própria Universidade Federal do Amazonas e, posteriormente, da Universidade Aberta do Brasil, que seria, em documento, criado em 2005 e efetivado em 2006. Temos, então, um novo cenário posto, que é o cenário já do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, como este desenho está na sua forma original, e eu não quis mexê-lo mesmo, vocês terão mais ou menos uma ideia. Nós temos se nós pudéssemos vê-lo, se eu tivesse trazido no Prezi, como fez o José Antônio, vocês poderiam vê-los distribuídos de uma forma tal que teríamos isto aqui para o governo FHC e isto aqui para o governo Luiz Inácio Lula da Silva. As ações são imensas, distintas, várias, e as universidades brasileiras e institutos federais são chamados a uma verdadeira luta. É um mar de legislação, mas também nós temos uma opulência financeira que muito nos incitava a trabalhar mais e mais. É um momento em que os programas de pós-graduação, normalmente muito resistentes à pesquisa, as pesquisas que relacionavam educação e tecnologias, abrem espaço para esse debate, não é? E pensam-se cursos na modalidade de distância, há recursos para isso, e é preciso montar um sistema de educação à distância que contemple as necessidades de um país continental como este em que nós vivemos. Muito bem, eu não sei se dará tempo para comentar, não vou comentar, mas quero destacar toda essa legislação que está em amarelo. A primeira delas, a chamada pública MEC-CED, que acho que foi comentada pela própria professora Reale, que pedia abertura de cursos na modalidade à distância. Ainda não era a UAB que tratava disso. Isso aconteceu em 2004 e é um projeto chamado Pró-Licenciatura. Não mais os consórcios aparecem aí. São chamadas públicas, as universidades se cadastram desde que sejam credenciadas. E o credenciamento é um outro problema, porque nós não sabemos exatamente... gente, não, dá-me aquele lá, por favor. Aqui. Não. Desculpem vocês, eu sou atrapalhado mesmo. Pode não parecer, mas eu sou. E aí, o que a gente vê é uma correria das universidades para entenderem o que é educação à distância, como se faz educação à distância, quem já fazia dentro das nossas universidades de maneira quase à margem, não é, pesquisa na área de educação à distância, e esses pesquisadores brasileiros saem de um lugar, e professores, pesquisadores e curiosos, saem de um lugar de quase desconhecimento para um lugar de merecido respeito e mérito. Alguns deles estão, e algumas delas estão aqui hoje, não é? E
nós começamos a criar e a pensar um sistema que até hoje, confesso, não tenho clareza de que funcione como nós esperávamos, nem a contento, nem como deveria. Temos ainda a portaria 4.059, que prevê em cursos superiores presenciais o que viria a se tornar um problema para muitos de nós. Até 20% da carga horária na modalidade semipresencial. Se aqui, nesta plenária e nesta mesa, alguém tem clareza do que são estes 20%, tenham piedade por mim. Estes 20% são aplicáveis a quê, professores, professoras? Me ajudem. A uma disciplina? Ao conjunto da carga horária de um curso? A tudo que é feito na universidade? Em que termos isto se dá? E uma pergunta que outros colegas me fazem, mas 20% por quê? Como se chegou a esse número cabalístico? Eu acho horrível quando me fazem essa pergunta, porque eu não sei por que 20%. Por que não 50%? Por que não 100%? E a gente ia pensar se nós podemos regularmente oferecer cursos na modalidade à distância. Exatamente como oferecemos cursos presenciais. As universidades, se têm autonomia, se os institutos têm autonomia, deveriam ter autonomia sobre o tempo que usam e como usam esse tempo. Eu diria, em certa medida, então, que uma das matérias desta minha fala, modesta, é o tempo. Aqui, então, eu passo para uma outra legislação, eu odeio isso, que é a Lei 11.273. Um outro problema aparece, que é a Lei de Concessão de Bolsas. Muito bem, não temos os meios para construir um sistema de educação à distância brasileiro que suporte tantos atores novos. Coordenadores de tutoria, tutores, designers instrucionais, quem são essas pessoas? Quem são esses profissionais? Como resolveremos isso? Então, a gente cria um sistema que é suportado financeiramente com pagamento de bolsas. O decreto 5.800, finalmente, de 2006, consolida em 2006 um debate que vinha se estabelecendo ao longo de pelo menos 4 anos. Um espaço onde as ações de educação à distância pudessem crescer, se fortalecer institucionalmente. E ganha o nome Universidade Aberta do Brasil, que é do Brasil, mas não é tão aberta assim. E nem é tão universidade assim, não é? De todo modo, ele assume, a Universidade Aberta assume um lugar público e não podemos desmerecer a sua importância. Universidades criaram seus centros de educação à distância, criaram centros de pesquisa e de excelência com base nos recursos oriundos da Universidade Aberta do Brasil. Nós nos consolidamos na pesquisa e tivemos elementos para distribuição de recursos, de bem, e certa democratização do conhecimento e das mídias digitais por meio, não é, da Universidade Aberta do Brasil. O decreto 6.000, e já passo para outra tela, só para a gente pensar mais um pouquinho. E 3, trata do conceito de polo. É uma outra questão fundamental para nós outros, em especial ao norte do Brasil. Os polos passam a ser o locus da realização dos encontros presenciais e de todas as formas de formação e treinamento em presença para a educação à distância. Acontece que no estado do Amazonas, vocês dirão, Gabriel, isso é um número mínimo, o que significa isso? Nós temos hoje 13 ou 14 polos considerados absolutamente aptos. Eles têm biblioteca, eles têm gente trabalhando lá dentro, mas não tem curso. Tem televisões, tem telões, conexão com a internet, e não se oferecem cursos porque a Universidade Federal do Amazonas e nenhuma outra universidade credenciada pode oferecer cursos. São espaços muito bonitos, mas nós não podemos trabalhar lá dentro, porque os cursos não são regulares, eles são oferecidos dentro de um sistema especial de oferta.
Por que, então, esse espaço existe dessa forma? E uma outra pergunta se põe para mim. Para fazer educação à distância no Brasil, professoras, professores, pesquisadores, nós precisamos de polos de apoio presencial? Se souberem e tiverem uma pergunta iluminadora, novamente eu digo piedade por quem cai. Me ajudem. Né? E, chegando ao fim deste marco regulatório no governo Luiz Inácio Lula da Silva, nós temos ainda a portaria, serei rápido, 318 de 2009, que transfere a CAPES para a CAPES toda a operacionalização do sistema OAB, que estava, então, na Secretaria de Educação à Distância. A portaria 9, de 30 de 6 de 2009, que instituiu o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, no âmbito do Ministério da Educação, o PARFOR, um programa que aqui todos conhecem, mas que no norte do Brasil, não posso falar a partir daqui, é prioritariamente presencial, forma turmas de professores dentro da modalidade presencial, e a portaria 883 de 2009, que estabelece as diretrizes nacionais para o funcionamento dos fóruns estaduais permanentes de apoio à formação docente. Nesse mesmo período, a gente vai chegar já por volta de 2009, não é, a ter uma mudança no cenário. Ainda há opulência financeira, mas os recursos já começam a chegar com menos frequência e sem uma previsibilidade para as ações em EAD que era desejada por universidades e institutos. Existem ainda iniciativas cooperadas entre o MEC, a SEB e as instituições de ensino superior. Dou aqui alguns exemplos. O Programa de Formação e Valorização de Profissionais da Educação, um curso ou conjunto de cursos feitos na modalidade à distância, que não era voltado para professor, para a formação de professor, mas voltado para a formação dos técnicos na área de educação, porque sabíamos que eles não sabiam o que estavam fazendo ali em determinado momento. Então, era preciso investir. O projeto, ainda hoje, eu o considero muito bem pensado. Do ponto de vista da utopia, ele é muito bonito, José Antônio. E eu gostaria que aquela utopia se transformasse em um ato, em uma verdade, em um processo vivido. Eu não sei até que ponto nós chegamos, mas sei que, como de tudo que falei antes, este aqui também fez água. E, quando chegamos em 2013, nós estamos na metade da primeira governança Dilma Rousseff. Aquilo que vocês viram no governo FHC são basicamente 5 medidas legislativas que colocam muito timidamente em cena a educação à distância, que é ampliado, ainda que com os problemas que possa ter, dentro do governo Luiz Inácio Lula da Silva, volta agora para um cenário de retração, que é o que eu pretendo lhes mostrar. E está aqui descrito lindamente pela Daniela Lima. Chamo a atenção, então, para 2 momentos dos atos legislativos deste governo, no seu primeiro momento. O Decreto 7.480, não é, de 2011, que estrutura regimentalmente no MEC e extingue a Secretaria de Educação à Distância. A SEED aqui, então, é extinta. Ela desaparece e todas as ações em EAD que estavam dentro da SEED são transferidas para dentro da Diretoria de Educação à Distância da CAPES. Existem trabalhos de doutorado que descrevem como foi traumática essa transferência, inclusive o trabalho da Daniela. Existe ainda a portaria 1328, que institui a Rede Nacional de Formação Continuada dos profissionais do magistério da educação básica. Este documento, esta portaria, está intimamente ligada, não é, aos fóruns de apoio permanente à formação docente nos vários estados, mas também a uma política nacional de formação de professores para a educação básica, como todos vocês sabem. A Lei 12.603, que beneficia a EAD com a redução de custos em meios de comunicação. Se forem ler
a LDB, se forem ler a Lei 12.603 e se lerem também a última edição do PNE, verão que todos nós deveríamos ter espaço nas TVs abertas para trabalhar com EAD. Quem aqui, das universidades públicas, pelo menos, tem espaço para isso? Alguém aqui tem? Por favor, levante a mão e me diga como isso é feito. Eu não tenho. A Universidade Federal do Amazonas não tem. Não é? Digo ainda de dois documentos que, para mim, são muito afetivos até. A portaria CAPES-MEC, que institui o Fórum Nacional de Coordenadores do Sistema OAB, fórum esse do qual eu me orgulho de ter participado e ainda por participar, e a portaria 175, que designa a presidência do Fórum Nacional de Coordenadores da OAB. Essa presidência inicialmente foi exercida por uma professora desta casa, professora Denise de Abreu e Lima. Ela foi a primeira presidente do fórum. Lembra, Wilza? Né? E nós tínhamos como vice-presidente não duas professoras, mas uma professora, que foi a professora Maria Luísa Furlan Costa, de uma universidade estadual, e o professor Carlos Rinaldi, como dizem dentro da Universidade Aberta do Brasil, não é um dinossauro da EAD dentro da UAB. Eu não gosto dessa história do dinossauro, não. Por favor, nunca se refiram a mim nestes termos. Podem me dizer velho, mas não me chame de sáurio, por favor, não é? Agora eu tenho que correr mesmo. Finalmente temos uma iniciativa que se prolonga, professoras e professores. A Universidade Aberta do Brasil, que se apresenta nos seguintes termos. Ela é, a Universidade Aberta do Brasil, um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária por meio do uso da metodologia da educação à distância. Este é o seu termo de referência, esse é o seu termo de base. A pergunta que a mim, como coordenador UAB, cabe é até que ponto e de que modo nós conseguimos fazer isso. A LDB, no seu artigo 80, prevê ainda que o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades. Todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Isto é acrescido ainda. Agora vejam como as legislações que parecem antagônicas, na verdade podem até sê-lo, acabam convergindo em uma proposta que não se sabe exatamente como se acomoda e onde se origina. Vejam, quando eu digo que não se sabe exatamente, eu quero dizer que cada uma das pessoas que está aqui tem um lugar de fala. Aqui estou eu exposto, dando a cara a tapa e dizendo o meu lugar de fala. Então, existe um lugar de fala que é governamental, e os programas governamentais e os documentos governamentais não têm assinatura. Quem redige? Quem concebe? Quem escreve? Quando muito aparece uma coisa do tipo a equipe. Equipes são feitas por pessoas, pelo José Antônio, pelo queridíssimo Elcídio Arruda, por mim. Mas quem somos, afinal? Somos pessoas que escrevem isto. Eu copiei, é um copy-cole, não é? O PNE diz na sua meta 12 atual que é uma meta fundamental, não é? Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%. Ponto 1. E a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos. Nós somos um dos países mais cruéis no mundo com a juventude. Grande parte dos nossos jovens não consegue concluir o nível médio e não entra nas universidades. Nós também, é aqui fundamental perguntar, não sabemos exatamente o que essa população de jovens quer fazer da sua vida acadêmica, ou se quer ter, porque é um direito de todos, não é? Ter uma vida acadêmica. Mas, enfim, sendo um país de jovens,
Que desenho eu tenho? Eu tenho não um desenho, mas uma estratégia. A estratégia 12.2 do PNE, que diz o seguinte: ampliar a oferta de vagas por meio da expansão e interiorização da rede federal de educação superior, da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica e do sistema universidade aberta do Brasil, que passa um momento muito difícil. Temos a integração daquilo que é feito pelos institutos federais, pelas universidades estaduais e pelas universidades federais por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Nós teríamos, então, que elevar uma taxa bruta de formação em nível superior para 50%. Meu amigo Elcídio Arruda, que é melhor em números do que eu, tem esses números, ele sabe dizê-los, e eu fico espantado quando ele os diz. Mas o que diz a Universidade Aberta do Brasil quando vai falar de formação em nível de graduação? Diz o que está aqui, outro copia-cole, não é? Prioritariamente, os professores que atuam na educação básica da rede pública são atendidos. Concordo e defendo. Eu sou um formador de professores. Seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, municípios e do Distrito Federal. Muito bem. Aonde está aquela taxa líquida de 33% de jovens entre 17 e 24 anos? Qual é o programa que os atende? São os programas de formação profissional apenas? Porque se for, nós temos um problema aqui. Não que os programas de formação profissional não tenham mérito, pelo contrário, eles têm. E quando são feitos na modalidade à distância, são belíssimos, eu já os acompanhei. O que eu quero dizer é, nós temos uma meta que provavelmente não conseguiremos cumprir até 2024. É isso, Elcídio? Pensem nisso e me ajudem. Uma questão central, agora correrei mais ainda. Por favor, José Antônio, me avisa com aqueles 5 minutos, tá? O papel já está aí? Não? Ele fica olhando, ele anota tudo, mas ele esquece dos 5 minutos. Então, já 6 minutos. Agora vocês vão ver o que é uma pessoa correr, se vocês acham que ele correu. Para mim, uma questão central. Porque os demais agentes que possibilitam a inovação tecnológica, engenheiros em informática, designers, especialistas em gestão de AD, a definir, são pedagogos, são historiadores, são modestos professores da área de letras. Quem sou eu? Eu sou apenas uma pessoa que ajuda as pessoas a ler poesia. Eu sou um especialista em leitura de poesia, não é? São sociólogos, são antropólogos, por que não? São médicos, por que não? Não é? Não podem ser partícipes desse programa de atendimento. Por que não podem? Não é? E a formação tecnológica que tanto compõe as ofertas dos cursos na modalidade à distância. Então, nós queremos formar professores de matemática, língua portuguesa, ciências, biologia, educação física, química e matemática. E o Brasil, que na sua fundação é um país de advogados, de bacharéis, não é? Novamente dá as costas para as tecnologias e para a ciência. No estado do Amazonas, por exemplo, uma alimária que está no lugar do governo do estado extinguiu a Secretaria de Ciência e Tecnologia. É disso que eu estou falando. Essa é a elevação, não é, a que nós chegamos em determinado momento da cultura brasileira. E quem pode trabalhar com ensino de educação no Brasil? Somente as credenciadas. O problema é que nós temos credenciamento para as instituições privadas e para as instituições públicas. E os desejos e as vontades e aquilo que move as instituições privadas não é o que move as instituições públicas. Óbvio. E não sendo, os objetivos são diferentes. E os credenciamentos também. De modo que aquilo que é chamado dentro, pelo menos das universidades federais, de pesquisador institucional, não tem os meios de saber quando e como o credenciamento vai funcionar. Então, corremos sempre o risco do descredenciamento, né? Vou pular a estrutura basilar e algumas das perguntas que me
fomentam aqui para mostrar um caso específico para vocês, que é esse. Se me ajudasse, aqui está. Olha que bonitinho que fizeram para mim. É o único momento mais tecnológico da minha apresentação. Eu fico tão ligado nisso, acho lindo ver as linhazinhas, gente. Muito bom, né? Tem mais, prestem atenção que eu vou explicar para vocês para concluir a minha fala, de tão bonitinho que é. Olha, faz plim, não é? E vai melhorar ainda. Prestem, por favor. Não me envergonhem. Ele não concluiu. Mas eu queria dizer o seguinte. Nós estamos aqui, olhem, em Manaus. Nós nos distribuímos por todos esses municípios e polos e atendemos também Boa Vista, Roraima e o Acre. Hoje nós somos, creio que 17 ou 18, estamos em 17 ou 18 polos e temos aqueles que não têm cursos a oferecer. Quando o professor José Antônio falava da necessidade de pensarmos como trabalhar a educação à distância, metodologicamente falando, com tudo que isto comporta, eu não posso pensar em um cenário, já vou concluir, juro, em um cenário brasileiro que desconsidere o lugar da Amazônia brasileira. Fazer encontro presencial na Amazônia brasileira significa que eu não sei se terei avião no dia que eu pensei há 6 meses passados. Não sei se o polo passou por uma alagação, porque os rios sobem e descem. Não sei, por exemplo, se o meu aluno, que viaja 5 dias de uma localidade para chegar ao polo, poderá chegar ao polo. Nós não temos estradas, não somos bem servidos de estradas, como vocês aqui. Depois eu posso chorar mais ainda, se vocês quiserem. Agora, os desafios não são os desafios, lamento imensamente quem veio achando que eu poderia ter uma solução tecnológica. Imaginem que um leitor de poesia vai ter uma solução tecnológica. Não vou, não tenho. Porém, eu acho que eu sei fazer perguntas e sei ler o cenário no qual estou, no qual me insiro. E é daí que eu parto. Eu parto de um senhor que está um pouco esquecido hoje, que é o Howard Gardner. Eu gosto muito dele, né? Que lá por volta de 1985 lança a teoria das inteligências múltiplas. E é Gardner que fala que a gente precisa, não é dominando a competência, a inteligência linguística, ser capaz de fazer boas perguntas. E eu dizia ao meu amigo Elcídio que eu sinto nesse cenário de retração que nós vivemos política e economicamente, nesta caretice, não é, que nós estamos inseridos imediatamente ou diernamente, que a gente faz as perguntas erradas ou repete as perguntas que a gente vinha fazendo. E eu confesso às senhoras e os senhores que eu estou um pouco cansado das mesmas perguntas sempre sendo feitas. Então, que competência é essa? Que é a competência linguística dos pesquisadores da área de AD, dos professores de língua portuguesa, dos professores de história, dos cientistas fazerem perguntas mais desafiadoras, melhores e, acima de tudo, mais humanas e mais cidadãs. Mas também a capacidade de ouvir. E eu apelo para um outro esquecido que dizia que nós não ouvimos apenas com os ouvidos, nós ouvimos vendo, nós ouvimos tocando, nós ouvimos quando repartimos o alimento com alguém em torno de uma mesa. Eu falo, não é deste hippie que eu adoro, que é René Barbier. Ele diz que a escuta sensível se apoia sobre a totalidade complexa da pessoa, aquela mesma complexidade em que outro polo trata Gardner, não é? Que se nós somos criaturas que têm múltipla inteligência e que se determinados aspectos dessa inteligência, dessa capacidade cognitiva, não é, são mais vigorosos ou menos vigorosos, é uma outra questão, mas nós as temos todas e precisamos trabalhá-las melhor. Eu acredito, então, que a capacidade de ouvir é um desafio para todos nós. E já estou chegando lá, professora Reale.
a capacidade de inovar, não é? A capacidade de inovar é uma capacidade que a gente precisa pularei, e a capacidade de criar. Capacidade de criar. E eu fecho pensando, convidando-as e convidando-os generosamente e na busca de ouvi-los, já que vocês me escutaram sensivelmente. Quanto à capacidade de criar, eu faço algumas perguntas que são muito para mim, até. O modelo brasileiro de AD, para todas as regiões, estados e municípios, é um modelo válido? Atende tão bem a UNB, quanto atende a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal do Acre? A pessoa que está em Benjamin Constant, na extrema do Brasil, Amazonas, Brasil, Peru, Colômbia, precisa das mesmas coisas que o professor ou a pessoa, entre 17 e 24 anos, que está em Santa Maria, no extremo do Brasil, ou na região dos Pambas, ou no Mato Grosso? Que sistema é esse? E como ele se sustenta? O que podemos fazer, professoras e professoras, se nós sairmos do modelo criado pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil? Hoje, fazer educação à distância dentro da esfera pública é necessariamente fazer o que se faz dentro do Sistema Universidade Aberta do Brasil? Qual é a capacidade colaborativa que universidades federais, universidades estaduais e institutos têm? Quais são os projetos e pesquisas que hoje envolvem esse núcleo de pensadores que universidades estaduais, institutos federais e universidades federais têm? Eu creio que o CIED impede uma oportunidade de nós nos congraçarmos, trocarmos experiências e pensarmos se temos os meios de sensivelmente nos escutarmos, não é? E criarmos de forma inovadora um espaço de utopia, um espaço de crescimento e um espaço de criação colaborativa. Eu acredito nos sonhos, né? E estou aqui para defendê-los também. Acredito em formar professores, acredito que é possível ter educação à distância com qualidade, ainda que muitas vezes os nossos enfrentamentos sejam tão justos. Dizendo isso, agradeço a gentileza com que me ouviram e convido, então, o meu amigo Elcídio. Muito obrigado, professora Reale. Gabriel, muito obrigada, né, por ter sido tão Desculpe. fiel ao tempo, né, ao pouco tempo, e encaminhar a fala para o professor Elcídio Pimenta Arruda. O professor Elcídio é diretor de Inovação e Metodologias de Ensino, GIS Prograde, coordenador da UAB, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é graduado em História, mestre e doutor em Educação, com ênfase em formação de professores e gamificação. Trabalha como gestor em programas de AD desde o início de 2000. Com passagem pela Universidade Federal de Uberlândia, entre 2008 e 2012, coordenou o curso de Pedagogia à Distância. Desde 2012, trabalha com EAD na Universidade Federal de Minas Gerais, é professor do programa de pós-graduação em Educação, da mesma universidade, orientando pesquisas sobre políticas públicas, tecnologias de formação de professores. É autor de livros como Cyberprofessor, Aprendizagens e Jogos Digitais, Fundamentos de Produção de Jogos Digitais. Bom dia, já boa tarde a todas e todos. Meu agradecimento à professora Aline, ao professor Mil pelo convite. Agradecimento à mesa, parece até que a gente combinou um pouco o que a gente ia falar, sem termos nos encontrado em nenhum momento para falar dessas apresentações. Agradeço a sensibilidade do professor Gabriel em relação às nossas conversas. E ele falou que eu sou bom com números, mas eu sou formado em História, na verdade. Eu não sou tão bom assim. Mas é porque aquela dimensão dos alunos de 18 a 24 anos, eu sempre fiquei muito ansioso e assustado com o que significaria isso, o PNE. Aí eu fui fazer os cálculos e, ao final de 10 anos, seria algo como abertura
só nas universidades públicas, com 1,9 milhão de novas vagas, só para esse público, de 18 a 24 anos. Esse é o desafio colocado. Muita gente fala que a meta 12 só vai ser alcançada por meio da EAD. Na verdade, atualmente, eu nem sei se as metas elas continuam valendo, mas, de qualquer forma, eu não tenho muita certeza se a EAD, da forma como está montada hoje, ela vai trazer tantas contribuições assim para o cumprimento do Plano Nacional de Educação. Só uma pergunta, quantos aqui trabalharam, estudaram no AB? Pois é, então, por isso que eu pedi ao professor Mil um apoio ao final da palestra, para que eu possa sair aqui sem ser linchado depois da minha fala, porque eu vou me ater um pouco a fazer uma discussão em nível mais macro sobre as políticas de educação à distância públicas brasileiras, e é claro que a política que nós temos, que acabou se consolidando nos últimos anos, é o Sistema Universidade Aberta do Brasil. O que eu vou ponderar são exatamente muitos dos limites. Por que os limites? Porque os avanços, nós já temos muitos espaços em que eles são apresentados, e é uma coisa interessante, que acho que nessa minha experiência com a formação em História, que eu percebo que nós nos deslocamos como gestores de um programa de governo, nos deslocamos de sujeitos pensantes, de professores universitários que pensam políticas públicas para a educação brasileira, para executores. Eu acho que nos últimos 10 anos nós temos sido muito mais executores do que pensadores sobre a educação à distância brasileira. Estou falando no lugar do gestor, que sou atualmente. E isso nos trouxe muitos prejuízos. Acho que um dos principais prejuízos, eu também senti isso muito na pele, é que, por termos um governo que tradicional, um governo de esquerda, centro-esquerda, nos últimos anos, a gente era como se colocasse, apresentar a crítica ao modelo, é como se fosse ser contra o governo, como se estivesse querendo criar situações para desestabilização ou algo do tipo. E, na verdade, não é isso, a crítica ela é necessária. A problematização da política ela é fundamental, mesmo porque nós trabalhamos com um sistema Universidade Aberta do Brasil que continua sendo programa de governo, quando a modalidade de educação à distância ela tem que ser pensada como uma política de Estado. E é nesse ponto que eu vou apresentar algumas das minhas questões. Então, o primeiro desafio para a EAD pública é o próprio modelo de financiamento do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Ele basicamente funciona em três pilares, que é o financiamento de viagens, apolos, produção de material didático impresso, hipermídias, outras produções não estão envolvidas. Há um pequeno recurso para produção audiovisual, que é tão pequeno que não deve dar para produzir 30 segundos de comercial. O recurso dá para cada disciplina. E bolsas. Qual é o problema disso tudo? A universidade brasileira não funciona sob esse tripé. São esquecidos, por exemplo, todo o investimento de infraestrutura das próprias universidades, profissionais dessas universidades e uma série de outros gastos que são diretamente relacionados ao funcionamento de curso à distância. Não pode ser algo como... Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na Federal de Uberlândia, e aí eu pleiteei uma sala, e lá era vaga de EAD. Aí um colega virou para mim e falou assim, mas para que você quer sala? Você é professor de EAD? Então, é um pouco que a gente vive com o Sistema Universidade Aberta do Brasil. Essas outras dimensões são esquecidas, porque a questão é, para que infraestrutura? É EAD? Não precisa disso. Esse é um primeiro problema que eu vou problematizando ao longo da minha fala. Um outro limite é a forma como está organizada a nossa EAD pública, que é por meio de uma espécie de parceria firmada entre CAPES, instituições públicas de ensino superior e municípios e estados que oferecem os polos de apoio presencial. Quais são os problemas enfrentados? Primeiro são os limites constitucionais.
aos municípios diz respeito o financiamento prioritário do ensino fundamental, educação infantil e ensino fundamental. E aos estados, prioritariamente, ao ensino médio. Só se poderia gastar com o ensino superior caso todos os demais problemas já estivessem resolvidos. Isso vai levar um bom tempo, né? E agora um tempinho maior do que imaginávamos. Então, nesses últimos 10 anos, a gente vive inconstâncias, porque dependemos sempre da boa vontade de um prefeito ou de um governador para a manutenção de um polo. Isso é uma coisa muito séria, que se torna mais sério com o marco regulatório da EAD, que foi publicado esse ano, porque, de forma interessante, ele desloca a responsabilidade do polo para a instituição. Fica uma coisa estranha, né? É o município quem fez um acordo com a CAPES para manter o polo, mas agora quem é responsável é a instituição, só que a instituição não tem nenhum recurso direcionado para esse fim, porque não existe uma regulamentação, uma institucionalização desses polos na estrutura da universidade. E temos um outro problema, que são os impactos, quando eu falei dos limites constitucionais, para além deles, temos os impactos das famosas, a PEC 241 e a PL 257, que ela vai, a curto, médio prazo, diminuir ainda mais os recursos vinculados à educação básica, o que vai fazer, possivelmente, a leitura que eu faço nos próximos anos, é bem provável que não tenhamos mais municípios ou estados interessados em oferecer educação à distância de nível superior. É um quadro muito ruim, mas a gente já tem visto, por exemplo, em Minas Gerais, muitos prefeitos nos procurando e falando, olha, eu não tenho mais condição de oferecer. Então, esse é um problema. O outro problema que a gente vive é que, eu vou começar pelo que está aqui à minha direita, que é uma institucionalização baseada no modelo do programa UAB. O que isso significa? A nossa EAD, ela é emergencial há 10 anos. Permanece e possivelmente permanecerá dessa forma. É como se a cada novo ciclo, a cada novo edital, nós precisássemos reestabelecer as forças internas e externas para garantir a manutenção da educação à distância nas universidades públicas. Isso é um problema muito sério, porque isso cria uma fragilidade gigantesca para a educação à distância. Por que muitas das falas dos colegas anteriores falavam de a educação à distância ser considerada como uma segunda, uma terceira, ou uma quinta categoria dentro das universidades? Exatamente porque não há regulamentação, não há reconhecimento institucional e não há nenhuma política de Estado em nível federal que promova isso. Então, na verdade, novamente, a educação à distância dentro das IPs, ela funciona muito por meio da boa vontade de muitos profissionais que se desdobram para tentar fortalecer a educação à distância. Só que é uma tentativa que, infelizmente, ela gera poucos resultados, pelo menos quando a gente compara com as possibilidades, porque torna o trabalho muito pulverizado. É como se a cada ano fosse necessário reiniciar a discussão. A cada ano é necessário convencer a universidade que ela precisa oferecer educação à distância. A cada novo ano temos que convencer os docentes a trabalhar com educação à distância. Então, é um problema muito sério e que eu vejo com uma dificuldade muito grande para a consolidação. Isso por quê? Reafirmando aqui, se não tivermos um processo de institucionalização que se desvincule do sistema de universidade aberta do Brasil, nós não conseguiríamos avançar muito. Por que eu vou frisar muito esse desvincular do sistema de universidade aberta do Brasil? Porque lá no slide anterior, que eu havia falado, qual que é o tripé do sistema de universidade aberta do Brasil? Viagem, bolsa e material didático. Mas o ensino superior não funciona assim. O tripé da universidade, na verdade, é ensino, pesquisa e extensão. Isso não está posto na EAD. Às vezes as pessoas me perguntam, olha, a EAD tem a mesma qualidade que o presencial? Eu falo assim, se formos considerar o ensino,
Podemos dizer que sim. Agora, se formos considerar o conjunto da formação esperada de um aluno no ensino superior, não. Porque o modelo ele só fortalece parcialmente o aspecto relacionado ao ensino. Os demais estão fora. Só para vocês terem ideia, nós uma vez recebemos uma carta do CNPq dizendo que não poderíamos ter alunos de cursos à distância como bolsistas de iniciação científica. O CNPq proibiu. Então, vocês imaginem em que mundo nós estamos, né? Então, não podemos fazer extensão com os nossos alunos porque eles estão distantes. Então, é um problema muito sério. E outro aspecto que é também sério, que na medida em que a EAD ela continua sendo emergencial, o investimento direto para a consolidação da modalidade, ele é deixado de lado, porque não há investimento para a contratação de professores e técnicos em assuntos educacionais e outros tantos investimentos necessários, porque há um modelo de pagamento de bolsas que aparentemente supre essa necessidade. Só que um modelo, inclusive, que ele já está falido há algum tempo. Nós temos muitas instituições em que não... Então, eu sou aluno também, o AD aqui, EAD, desculpa, e tem muitos aspectos interessantes da fala que dá para parabenizar mesmo a composição dos três, né, da composição da mesa, das apresentações, porque definido um modelo, eu tenho que pensar um modelo que foca o aluno e vai alcançar essa qualidade de ensino, um aprendizado que se espera, pensando nessa história e nos problemas atuais, eu queria sugerir, pelo menos se discordassem, claro, desses 3 pontos da espinha de peixe, ou sejam outros, refletir sobre o aspecto da tutoria, do sistema de bolsas, porque a gente vive isso na educação básica. Os indicadores do INEP do meio do ano passado, quando fala da rotatividade docente na educação básica, como ela aflige a qualidade do ensino. Um modelo de educação, um modelo qualquer para funcionar de educação, onde eu tenho bolsas, estimula, sim, os bicos, a complementação de renda do professor, ou não posso reconhecer na carreira docente, porque isso já tem bolsa, a especialização não se considera, então compete para a atividade docente. Ao mesmo tempo, o tutor, aqui no Sudeste, tem uma oferta gigantesca, imagino que o Norte talvez seja muito mais escasso, mas vira um apoio para aquele bolsista, ou aluno de pós-graduação que não conseguiu bolsa ainda, a complementação de renda para um professor com doutorado que não conseguiu estabelecer no mercado ainda. Ou seja, não tenho equipe para construir nenhum modelo, né? Se eu pensasse um modelo que já consensual, diferente para cada região que seja, mas qualquer modelo que seja, tudo fica fragilizado. Como que vocês percebem essa dificuldade, ou se esse ponto não seria o crucial, e aí seria o crucial para atacar, e outra que é a atitude do professor, para finalizar e não se estender muito, a atitude da academia no geral. Tudo vai depender de recursos, a gente vai falar, não podemos porque vai ter recurso. Me lamentei muito da sua fala, eu sei de quando, assim, vamos sonhar que isso é utopia, não vai dar porque o cenário político não é nada favorável, mas exatamente o coração, acredito eu, da EAD se sustentar no Brasil, um modelo de OAB funcionar, porque nós não temos, se a gente não tem como atacar recursos e lutar por recursos, a gente não vai ter composição de nada. Então, vamos extinguir bolsa, vamos extinguir tudo, e já que na graduação é reconhecido o EAD e reconhece a distância, aluno presencial igualmente, então a atividade docente também é para ambas, né? Pesquisa para ambas, as modalidades e extensão para ambas. Seria uma forma de a gente pensar como enfrentar tudo isso, né? Senão a gente vai ter que acreditar que a paixão, ela vai ter que ser apenas para essa paixão não correspondida, que tira a fome, a gente não precisa de dinheiro e a gente fica sonhando um dia em realizar porque já perdeu o apetite mesmo. E, seria isso, focar nesses pontos, eu acredito eu. Agora as respostas. Eu primeiro? Muito bem. Queria agradecer os vossos comentários e
Eu fiquei muito preocupado depois da exposição dos meus dois colegas, mas eu não sei e fiquei sem perceber se efetivamente vocês também sabem exatamente o que é a Universidade Aberta de Portugal. Não é um sistema, é uma universidade pública de ensino à distância, que faz exclusivamente ensino à distância, que tem uma carreira universitária como tem o ensino presencial, que tem mestrados e doutoramentos que são tão concorridos ou mais do que as outras instituições presenciais, porque nós temos um aluno, eventualmente, do Norte, do Sul, do Centro, da lusofonia da África, eventualmente do Brasil não reconhecido, mas temos, por exemplo, um exemplo assim, que me estou a lembrar de repente, que tem sempre alunos e alunos e alunos e ficam sempre vagas, que é o mestrado de Gestão e Administração Escolar. Só um dentro do meu departamento de Educação. E fiquei aqui preocupado porque a minha abordagem também, como vocês devem ter percebido, não tem aqui uma conotação política, porque está muito centrada já nas questões pedagógicas, porque esta questão política, como eu estava a dizer, neste momento não é uma preocupação. Eu vinha também a falar no caminho que a nossa preocupação agora tem a ver com a qualidade, para não fazer com que a educação à distância, que ainda tem poucos anos de existência, ela própria se autodestrua. Porque o problema, muitas vezes, tem a ver com as más práticas de educação à distância que existem e não com a educação à distância em si. E deixem-me também dizer-vos uma coisa. Eu não sou, nem me considero professor de educação à distância. Eu considero-me professor. Eu estava numa universidade, eu estive no ensino presencial, estive no ensino médio, como vocês dizem, estive no fundamental, estive no ensino superior presencial, e o ensino à distância surge-me como uma oportunidade de facto e um desafio, porque eu percebo com o presencial que tinha a oportunidade de fazer o híbrido, mas queria ver a outra dimensão e achava que seria, e acho que sou mais importante como guerreiro, como tropa de elite, na área de educação à distância, que é muito mais frágil, o meu contributo pode mais ser muito mais relevante, de continuar no exército que normalmente é vitorioso. E por isso é que vos digo, eu tenho um discurso muito, se calhar vocês acham, muito assertivo, e falo às vezes com paixão, porque efetivamente eu acredito na educação. E acho que a educação à distância contribui para elevar o patamar da educação. E nós estarmos a ignorar isso, ou pelo menos aqueles, e é isso que eu faço sempre, nós em Portugal, independentemente disto, estamos sempre a fazer prova de vida da qualidade da educação à distância. E muitas vezes tenho que fazer prova de qualidade com os meus colegas da educação à distância. Porque, tal como no ensino presencial, existem boas práticas e más práticas. E a minha luta, muitas vezes, que eu também vim a falar, é uma luta interna para ver se conseguimos ter um nível e um patamar de qualidade superior para que depois aqueles agentes que eventualmente nos querem ou que não nos reconhecem o valor, porque existe em Portugal também, esta questão política para nós é evidente, temos felizmente tido um certo equilíbrio do ponto de vista político, porque há pessoas que efetivamente, à primeira oportunidade, vão deitar a educação à distância para um patamar inferior, mas há outros que felizmente conseguem equilibrar essa posição. Eu não consigo, e atenção, eu estive aqui a ouvir atentamente e abanava a cabeça uma série de vezes, porque eu vi ali coisas plasmadas assustadoras. Eu vi aqui uma, que a educação à distância é para aqueles que têm dificuldade de acesso ao ensino superior. Então, mas e os que não têm dificuldade, não podem aceder à educação à distância? Quer dizer, só os que têm... Está bem que a educação à distância pode ser inclusiva e até vai buscar os que têm dificuldades. Mas os outros também. Eu quero todos, do ponto de vista de uma sociedade democrática, eu quero todos os estudantes que não tenham eventualmente até a possibilidade, que é o que acontece muito em Portugal, que está no Algarve e que trabalha de uma forma intensiva e não tem tempo de ir à universidade presencial num período laboral e que consegue fazer um doutoramento ou um mestrado
de excelência reconhecido por agências que reconhecem os mestrados e os doutoramentos do ensino presencial, porque os professores do ensino à distância da Universidade Aberta são todos doutorados e reconhecidos pelo Ministério da Educação. Eu não tenho aqui qualquer problema de estatuto, porque eu estou-vos a dizer, eu vim do presencial e eu é que quis e fiz a opção de vir para uma universidade pública de educação à distância, porque acredito e porque somos reconhecidos. Vocês vão dizer assim, do ponto de vista social, não há o reconhecimento total. Pois não, mas é para isso que eu cá estou. É por isso é que eu vim para a luta. Era muito mais confortável ficar noutro tipo de ensino. Tinha, se calhar, mais tempo até para investigar. Vocês falaram aqui na investigação. Com certeza, a investigação é determinante. Nós temos alguma qualidade até na investigação, alguma, porque nós temos um laboratório de investigação e learning e educação à distância. E temos pseudo-especialistas, como vocês quiserem, que eu também sou muito crítico com os meus colegas, mas nós temos especialistas nesta área, e que publicam, e que vão a congressos, e que estão naqueles centros onde a educação à distância evolui de uma forma mais consentânea com aquilo que é a nossa sociedade virada para este século XXI. Assusta-me, de facto, a situação aqui plasmada pelos meus colegas. Assusta, verdadeiramente assusta. Agora, não me parece que seja ser uma universidade pública ou um sistema da universidade aberta. Não me parece esse que seja o problema. Isto pode ser uma questão, para mim, parece-me que é uma questão de mentalidade. Sobretudo, é uma questão de mudança e de ruptura com a mentalidade. E, portanto, aqui vocês têm um caminho a percorrer, claro. Nós também temos um caminho a percorrer e aqui temos até os desafios, não são iguais, mas são desafios na mesma, na questão até do próprio reconhecimento, que continua a existir também. Agora, é evidente que esta questão que falou até do próprio professor, que depois é difícil e que as questões... Eu compreendo perfeitamente, eu se calhar em determinadas alturas poderia entrar em processos de desânimo. Mas aí por isso é que nos temos que unir, efetivamente, e vocês aqui também têm que pensar que são especiais. Não no sentido de deficientes, mas especiais. Estão aqui nesta área também é porque aceitaram um desafio maior e, portanto, com certeza que é um desafio que vai ter barreiras e obstáculos imensos. Eu estava a falar com a Vânia mais uma vez. A questão dos estabelecimentos prisionais também. Eu tive com homicidas e fui a quase estabelecimentos todos em Portugal, e muitos dos meus colegas, tu és doido, o que é que lá vais fazer aos estabelecimentos? Eles nem trazem um cêntimo para a universidade, a maior parte deles não tem rendimento e têm direito à isenção de pagamento de propinas, como qualquer estudante da Universidade Aberta em Portugal que declarar não ter rendimentos pode frequentar um curso porque tem, não é uma bolsa, mas tem isenção do pagamento de propina, o que quer dizer que para a universidade não entra nada, e eu venho sempre com o discurso que nós temos uma missão social, somos uma instituição pública, não é? Se calhar não estamos a receber nada agora diretamente, mas podemos receber indiretamente. Se calhar não vamos ter que pagar este indivíduo o resto da vida na cadeia a comer dos meus impostos e a ver televisão dos meus impostos e coisas dessa natureza. Só se virmos assim de uma forma linear e obtusa, temos problemas nessa natureza. Mas eu achei esse desafio aliciante. Vinha a dizer, neste momento, vocês vão dizer, mas este homem é doido, anda ali com pessoas muito perigosas, mas neste momento é um daqueles desafios que nos está a estimular mais, porque em Portugal neste momento, do ponto de vista europeu nesta área, parece um país pré-histórico. Porque as outras instituições de educação à distância, a Open University de Inglaterra, a UNED de Espanha, a holandesa, as alemãs, têm feito um trabalho extraordinário com os estabelecimentos prisionais e nós andamos no manual de educação à distância que vocês fazem no papelinho, mas já nós até lhes oferecemos porque já ninguém pega naquilo. Portanto, nós fizemos uma oferta espetacular para os estabelecimentos prisionais manuais da Universidade Aberta. Também estavam cheios de pó, também é a mesma situação, e, portanto, andamos aqui, às vezes, com este tipo de comportamentos completamente obsoletos. E aí voltamos ao tal discurso do guerreiro. Professores guerreiros, investigadores, de intervenção, pessoal de intervenção, somos. Por isso é que eu estou aqui também. E por isso é que não durmo, mas fico todo contente de estar aqui. Não trocava nenhum sítio, nem ia dormir, a levantar a dizer, à tarde estou aqui para ouvi-la,
porque dormir é perder tempo, quer dizer, eu tenho que aproveitar a vir especialistas aí, quero ter outras visões sobre o assunto. A próxima vez que aqui vier, já vou meter, como eu estava a dizer, no meu Prezi, já lá vou meter umas anotações novas com visões diferentes de outras pessoas de outra parte do mundo, que apesar de terem imensas dificuldades, num país que está a passar por imensas dificuldades, não vão desistir e vão tentar conseguir dar a volta à questão e tentar fazer de facto aqui a educação à distância, ou sobretudo da educação que depois se converte na educação à distância, numa coisa diferente. A questão da educação online, eu continuo a preferir a educação à distância, mediada por tecnologias, sejam elas com internet ou sem internet, como eu lhe disse, mas é a educação à distância que depois assume diferentes contornos. Agora, se me perguntar, mas a educação online ocupa uma percentagem muito grande da educação à distância atualmente? Ocupa. Mas volta ao estabelecimento prisional, não há. Portanto, estava-me a dizer, vamos acabar com a educação à distância e ficamos com a educação online. E eu, então, estou a eliminar os dos estabelecimentos prisionais, dos hospitais, de outros contextos difíceis que não têm acesso à internet, mas podem fazer a educação à distância na mesma. Portanto, é o defeito aqui dos historiadores. Eu não sou historiador, mas sou licenciado também em História, e nós temos esta visão, nós costumamos olhar para o passado para tirar lições, para perceber o presente e para perspectivar o futuro, e eu acho que, de facto, aqui é a mesma coisa que estar a desprezar aquilo que se fazia há 2000 anos do ponto de vista do ensino. Não tenho nada quanto ao ensino magistral de, eventualmente, estar aqui a dar uma lição que se continua a ter espaço. Não é? Temos é que conseguir o equilíbrio e perceber que tudo tem um espaço e que existem estilos diferentes e, volto outra vez a referir, visões diferentes sobre este panorama. Se vocês conseguirem atingir o objetivo, que é aquilo que eu disse, que é o sucesso educativo dos nossos cidadãos, utilizem o ensino magistral. Porque depois eu posso vir aqui com as tecnologias mais sofisticadas e não consigo fazer nada daquilo, ando aqui a disfarçar com tecnologias as minhas insuficiências pedagógicas e depois não sei exatamente o que eles aprenderam, mas que utilizei umas tecnologias altamente, como um super Prezi. Eu não sei, por exemplo, não caiam nesse erro. Eu não sei se o meu Prezi foi mais eficaz com PowerPoint ou nenhuma apresentação que aqui está. Agora, isto pode servir sempre para nos apoiar na transmissão de alguma coisa. Agora, não é isto que faz a diferença. Mais uma vez, volto outra vez a frisar, somos nós que fazemos a diferença. Não sei se respondi, andei para aqui às voltas. Bom, foi perguntada aí uma direção, um caminho. Eu acho que a dimensão da matriz Andifes é um bom caminho, porque ele já vai incorporar todos os demais elementos necessários a uma consolidação da educação à distância pública nas instituições públicas. Porque a matriz Andifes ela diz respeito ao custo do aluno, às vagas docentes, de profissionais, de infraestrutura, de absolutamente tudo que diz respeito ao financiamento da educação superior. E aí é interessante, na verdade, eu tento... pode ser que aparentemente a minha fala ela foi muito negativa, mas o foco dela foi um pouco de tentar chocar mesmo, porque nós estamos vivendo um problema muito sério, é que aparentemente parece que não se pode criticar uma política de um determinado governo. Porque criticar é querer acabar, e não é isso. Na verdade, nós temos que apresentar os elementos que são positivos e aqueles que são lacunares, exatamente para construirmos algo melhor sempre. Então, assim, apresentei as lacunas aqui, mas não no sentido de que, olha, agora o mundo acabou. Mas agora, é um fato, nós estamos vivendo talvez o pior momento do financiamento da educação nos últimos 20 anos, pelo menos. Percebe? Isso é muito grave. E apresentar essa lacuna, ela é importante até mesmo para a organização dos profissionais, das pessoas interessadas no fortalecimento de uma modalidade, porque essa organização é que permite que esses grupos organizados tenham mais voz, sobretudo no Ministério da Educação. Vocês não imaginam como que eu tenho ficado triste nos últimos anos, porque a gente não consegue se mobilizar dessa forma, nós não conseguimos vozes, muitas vozes em uníssono que se juntam e pedem a mesma coisa. Nós estivemos vivendo nos últimos anos muito mais uma política de competição, mas naquele pior nível, do tipo, que se eu conseguir alguma coisa, já está bom, eu largo o movimento.
se eu obtiver algum benefício institucional de razoável relevância. Nós temos que ultrapassar isso. Nós temos que pensar numa relevância para a educação pública, numa relevância para a educação à distância pública. Isso significa que eu tenho que deixar de pensar na minha instituição, eu tenho que pensar em todas as instituições públicas, de uma maneira geral, e temos que pensar em soluções, em proposições que atendam a todas, e não a uma ou outra. Então, essa crítica é mais nesse sentido, é que nós temos mesmo que nos organizar para que tenhamos mais voz e para que a EAD ela possa ser vista sob um outro olhar no órgão em que ela estiver, ao qual ela estiver vinculada futuramente. Bom, obrigada. Serei muito breve, porque sei que passa da hora e todos estão cansadas e cansados. Wilza, eu respondo diretamente a ti. Como eu disse durante toda a minha fala, eu não tenho uma resposta. Eu creio que tanto Elcídio quanto o professor José Antônio, ele me corrige porque eu troco os nomes, são muito mais pontuais e muito mais generosos de respostas. Mas eu consigo detectar duas formas de manifestação atitudinal nas instituições que me interessam. De um lado, eu diria que existe uma atitude maior do ponto de vista das instituições, porque mais portentosa, porque mais pesada e também paquidérmica, que é a demora em atender demandas. Vamos pensar, vamos criar uma lei suplementar, quem sabe uma PEC resolva, não é? Então, esse descaso, não é, com o público e com o compromisso de que os meus colegas falavam, é um problema para mim. Na hora em que os reitores das universidades, notadamente federais, entenderem o tamanho do que está sendo discutido aqui, nós teremos políticas muito mais efetivas dentro das universidades, porque eles têm os meios, estes senhores e estas senhoras, de dialogar com aqueles que estão no poder. A menos, claro, que estes senhores e estas senhoras não queiram. De outro lado, dentro das universidades, eu creio, Wilza, e falo a partir da minha, existe um apequenamento e uma timidez na tomada de atitude. Na hora também em que nós que estamos na UFAM conseguirmos sentar com a Universidade do Estado do Amazonas, com a Universidade Federal do Acre, com a Universidade Federal de Rondônia, com a Universidade Federal de Roraima e a Universidade Federal do Pará, e todos que temos problemas muito semelhantes, porque a Amazônia é também muito distinta entre si, encontrarmos soluções compartilhadas e cooperadas para a oferta e detecção de cursos que atendam às necessidades próprias das nossas regiões. É o caso do que acontece aqui, na Federal de São Carlos. Federal de São Carlos tem uma engenharia e tem um curso de... Eu não sei dizer, sucroalcooleira. Tecnologia de produção sucroalcooleira, que atende às necessidades que aqui estão postas. Eu creio que a gente encontra formas de diálogo, e o diálogo é muito bom, mas também de execução. Para mim, fala que não se torna prática é fala que não existe, né? Eu gosto do que opera, mas que tem na operação um pensar, uma linguagem que é bem acabada. É para isso que eu me treino diariamente. Normalmente eu falho, mas eu juro que caio tentando, né? É isso. Obrigado, senhoras e senhores. Bom, dado o avanço da hora, nós vamos ter que encerrar essa sessão, porque a gente já passa da 1h15 e a gente vai combinar que a mesa da tarde começa às 2h30, então 1h15 de intervalo, e a gente volta com a mesa número 2 às 2h30. Até lá, um bom almoço a todos.
você. Lamento que esteja tão cansado. Não estou nada, isso é psicológico. Gente, nós vamos almoçar agora. Né? Agora, vamos lá. Olha o teu paletó. Tu almoças com a gente, não é? Eu não sei, mas a gente almoçar aqui na universidade. Digital. O evento busca promover trocas de conhecimentos e sedimentar o intercâmbio entre pesquisadores sobre suas experiências em educação à distância e na incorporação de tecnologias para a inovação pedagógica. A etapa virtual do evento acontece de 8 a 25 de setembro de 2016, enquanto a presencial ocorre de 26 a 27 de setembro na Universidade Federal de São Carlos. O Grupo Horizonte SEAD UFSCar, com apoio da CAPES, FAPESP, PPGE e PPG-CTS, convidam toda a comunidade que pensa e faz educação para participar do CIED Imped 2016. Saiba mais em cied-imped2016.ead.ufscar.br ou pelo e-mail cied2016horizonte@ead.ufscar.br. Entre os dias 8 e 25